Salve, salve família! Esse é o programa Drop de Fé da God Is Company. A God Is Company é uma marca de camisas evangélicas recém-chegada no mercado e eu tenho certeza que se você chegou até aqui é porque se você já viu a gente nas redes sociais aí. A gente idealizou esse programa aqui por um motivo. A gente tá lançando um drop agora em outubro de 2025 e cada programa que a gente fizer aqui, a gente vai fazer para poder explicar a estampa, a ilustração, o que nos motivou a levar esse tema para a rua. E nesse episódio, que é o primeiro episódio do primeiro drop, eu vou trazer essa estampa aqui para vocês. Dá uma olhada nessa estampa aqui, ó. Então, a gente vai falar muito sobre esse tema. Essa estampa tá lá no livro de Daniel, capítulo 3. E nesse primeiro programa, do primeiro drop, eu trouxe aqui um amigo meu, um dos caras mais estudiosos da Bíblia, que pelo menos eu conheço, meu pastor, meu amigo, Robert Henrique. Meu pastor, muito obrigado por ter aceitado esse desafio. Que isso, é um prazer. A gente... Quando idealizou esse programa, a gente sentou aqui nessa mesa há mais de um ano atrás, quase 2 anos atrás, e aí, ó, Deus cumpriu a promessa e nasceu a God Is Company. A gente, na época, talvez não tinha nem o nome, eu nem lembro como é que foi direito, mas você sentou aqui nessa mesa, você sentou aqui nessa mesa e participou, e nos últimos meses tem me ajudado muito em todos os aspectos, e eu acho que é justo ter uma pessoa que participou desse início, de toda essa construção da marca, de toda essa ideia, tudo que a gente idealizou, pedindo direção a Deus o tempo todo, para poder trazer esse projeto para as ruas, porque, para quem não sabe, galera, esse projeto, ele nasceu com um objetivo, e o objetivo é levar o evangelho mais longe. E a gente vai usar as plataformas digitais, as redes sociais para isso. Então a gente está aqui nos estúdios da N-Work para começar esse projeto. Esse é o primeiro programa. E, meu pastor, esse é um tema que é um tema muito propício para os dias de hoje. É verdade. Eu queria que você se apresentasse aí para a gente e falasse um pouco desse tema para nós. Claro. Hoje você aqui é o professor, continua sendo nosso professor. Vamos lá. Então, você já me conhece. Você fala para aquela câmera ali, ó. Então, você já me conhece. O Igor já me conhece. Meu nome é Robert. Eu sou pastor pela misericórdia de Deus. Né? Eu costumo dizer que eu não queria, mas ele queria. Escolhido não tem escolha, é uma verdade. E vai ser bacana falar desse tema que, para mim, é um tema muito atual. Eu acho muito bacana a forma que nasceu a marca, a ideia. Porque eu lembro que você falou para mim assim, pô, cara, eu quero continuar usando blusas assim, mas eu não consigo mais usar. Isso para mim foi um marco ali para a mudança, até a chave, né? E, cara, para mim sensacional a ideia da marca, o propósito, o motivo, alcançar vidas, falar de Cristo. E esse primeiro drop tá sensacional mesmo, falar né, do que aqueles homens não, né? Aqueles jovens viveram. É extraordinário. E assim, falar, né, de Daniel, capítulo 3, eu não sei se já posso começar. Pode começar, fica à vontade, o microfone é todo seu. A gente tem muitas informações, eu costumo dizer isso até quando prego, que a palavra de Deus, que é a boca de Deus na terra, ela tem muitas informações. E Daniel, capítulo 3, não é diferente, né? Você vai ver uns jovens que foram tirados da sua pátria, da sua terra, né? E por que foram tirados? Qual o motivo de serem tirados? E isso é mais interessante ainda, né? Porque você vai ver jovens, né, vivendo a sua vida comum, seu cotidiano comum, e por causa de erro, de pecado, porque eu acho interessante no texto, e não tem como falar se a gente não voltar um pouquinho lá atrás. Pode voltar, vamos voltar. Quando a gente lê Daniel capítulo 1, a Bíblia fala, e é clara, né, ali no capítulo 1, no versículo 2 também de Daniel, que foi o próprio Deus que entregou, né, Judá, o rei Joaquim, na mão de Nabucodonosor.
E, pô, como assim? O próprio Deus vai entregar o seu povo na mão, né? De um dos maiores déspotas da época, né? E eu posso dizer que, estudando um pouquinho sobre ele, eu acho que não tem maior, eu acho. Daniel capítulo 2 fala até mais sobre isso. E por quê? Justamente por causa do pecado do seu povo. A Bíblia diz que Judá estava afundada em idolatria, afundada em outros pecados, e afundada nos pecados, eles foram parar na mão de Nabucodonosor. Então, o livro já começa dizendo, por causa da nossa desobediência, a gente tem uma consequência. E quem aqui nunca sofreu uma consequência por causa de uma desobediência, por causa de um erro? E assim não foi diferente na vida daqueles jovens, né? Porque a Bíblia vai dizer que eles eram muito novos. Daniel, chegam a dizer que ele tinha 16 anos, Daniel. Eu sei que Daniel não está lá no capítulo 3, mas eles eram bem jovens, né? E eu acho interessante que quando Nabucodonosor vai lá, ele faz uma escolha. Eu quero os jovens mais inteligentes daí. Os mais formosos. Os mais formosos. Eu quero os bonitos daí. Tem que ser bonito, formoso, inteligente, sábio. A gente sabe que eles eram, né, da linhagem dos nobres de Jerusalém, da linhagem real. E aí, pegam esses jovens, né? E o interessante é que ele fala, ó, pega e ensinam eles aqui, né? Ensina a letra da Babilônia, dá para eles aqui o costume, a cultura de Babilônia. Eu costumo dizer, cara, que essa é a primeira artimanha do inimigo. É tentar trazer sobre nós uma cultura, um posicionamento que é totalmente contrário à nossa fé, aquilo que a gente acredita. E aí, Nabucodonosor vai lá, chama eles, chama não, né? Tira eles de lá. E o interessante, e por isso que eu falo que tem que voltar para a gente entender, é o posicionamento desses jovens, né? Vou tentar falar até de uma forma mais nossa, né? Porque a Bíblia vai dizer que Daniel não queria se contaminar com o manjar do rei. Tiraram ele de lá, muito novo. Mas olha só, como é que pode um jovem de 16 anos, com essa maturidade, com esse posicionamento? Eu estou numa terra que não é minha, um povo que não é meu, mas eu não quero me contaminar com o manjar. O lindo desse texto que você está trazendo, pastor, é Daniel capítulo 1, versículo 8. É isso que você falou aí. E no texto está escrito assim, ó. E Daniel decidiu no seu coração não se contaminar com os manjares do rei, com vinho, com tudo aquilo que era proporcional a ele. E essa informação que você trouxe aí, que ele só tinha apenas 16 anos, e isso fala muito com o que a gente está trazendo aqui. Por quê? Porque essa marca, a ideia da God Is é falar para o jovem. A ideia da marca é levar, é elucidar essas escrituras para essa geração, para o jovem. E Daniel apenas com 16 anos, eu tenho certeza que vai ter vários jovens da mesma idade usando uma blusa como essa. E de repente vai poder ver esse vídeo aqui e vai poder falar. Justamente. Por quê? Porque pensa comigo, hoje muitos jovens, né, ainda mais da nossa geração, falam assim, poxa, eu acabei me levando e fazendo isso, errando, pecando, porque, pô, olha o meio que eu vivo, olha o ambiente que eu estou, olha o cenário que eu vivo. Cara, Daniel estava num cenário totalmente diferente do dele. Imagina, para um judeu viver no meio de um povo totalmente pagão, cheio de deuses, de paradigmas e dogmas, e ele tá lá dentro daquele cenário com um posicionamento. Eu não vou me contaminar. Foi o que você falou. Ele assentou no coração. Eu não me contamino. Mas todo mundo vai contaminar. A gente já veio contaminado. A gente já estava mal lá. Não, mas não me importa. Eu não vou. E o texto é lindo dizendo que os jovens também não se contaminaram, os outros também. Que foram parar lá na fornalha. Eles não se contaminaram.
E eu costumo dizer, para a gente avançar, que eu acho que esse texto, se o nutricionista ler, ele vai ficar doido, cara. Porque eu não quero manjar do rei, existe uma briga, né? Porque muita gente fala assim, o manjar eles não comeram porque era oferecido a outros deuses, ou porque tinha animal ali que podia ser animal impuro para um judeu. Cara, não interessa o motivo. O que interessa para mim é que eles disseram, cara, eu não vou me contaminar. Eu olhei para a mesa, eu olhei para o que tem aí, e o que tem aí não é bom para mim. Mesmo que todo mundo esteja fazendo, mesmo que todo mundo esteja comendo, eu não vou comer, e eles também não vão comer. Antes da gente avançar, o que é interessante disso que você falou, é que foi um posicionamento de Daniel que acabou influenciando um outro posicionamento dos três, Ananias, Misael e Azarias. E às vezes a gente tá numa roda de amigos que se um não se levantar, às vezes vai todo mundo para um caminho que não deve. Verdade. E às vezes esse um pode ser você. Mas os meus amigos não vão ficar contentes. Toma o teu posicionamento. Se você decidir no teu coração, isso vai contagiar as outras pessoas que estão ao teu redor. E mesmo que não contagie, mas o posicionamento de Daniel, dentro disso que você está falando aí, causou esse efeito nos três. Eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas eu queria contar um Pode testemunho falar. particular. Pode contar. Eu lembro que quando eu era adolescente, né? Eu fui nascido e criado na igreja, mas de vez em quando eu ficava com um pé lá fora e um pé aqui. Nessa idade? Nessa idade. E aí eu lembro que eu conheci, né, na rua lá morava um jovem, a gente tá um pouco... Ele não mora mais aqui. E ele falou muito de Jesus para mim. Muito, muito mesmo. De uma forma que muitos não conseguiam, muitos jovens não falavam. Ele gostava de estudar a palavra também, pregava já, muito novo. E aí eu lembro, cara, que eu falei, cara, eu quero isso pra mim, mano. Eu quero esse Jesus que eu tô há muito tempo aí sentado ouvindo mas ele fala diferente. Eu até quero me segurar pra não falar, senão eu vou chorar, cara. Pode chorar. Porque eu lembro que a gente passou noites em claro ele falando de Jesus pra mim, cara. E eu lembro que eu me converti. E eu lembro que Deus falou assim comigo: meu filho, eu quero que você fique um mês em casa, sem sair pra rua. E eu falei, Deus, não é possível. Eu quero jogar bola, eu quero falar com meus amigos, eu quero sair com eles. E Deus falou, não, você vai ficar 30 dias em casa, orando, lendo a minha palavra e jejuando. E eu falei, então me dá uma palavra. Aí ele me deu Atos capítulo 2, ficar em Jerusalém até que tu alto seja revestido de poder. E eu entendi que era ele que estava falando comigo. E eu fiquei, eu queria entender o motivo, por quê. Os meus amigos, muito deles, também eram evangélicos. Mas sabe aquele evangélico que é evangélico, mas domingo, quando saía do culto, pasme você, eles iam pra boate depois do culto. Tem um monte assim Tem hoje um monte ainda. assim hoje ainda. Eles não vão pra boate, mas fazem coisas que não deveriam. Tinham relacionamentos sexuais com as suas namoradas e eram jovens da igreja. E aí eu lembro que Deus falou, você vai ficar em casa. Eu fiquei em casa orando. E Deus falou, quando você sair, eu quero que você se posicione. Porque às vezes eles falavam assim, cara, eu sei que se converteu, Rob, você tá crentão aí, mas pô, vamos ali na porta ali na época era, muitos vão lembrar daqui, na época era pirâmide, vamos na porta da pirâmide, a gente fica lá, bate um papo lá. E aí quando eu saía no portão, e aí vamos? Pô, não vou não. Que isso, cara, por que tu não vai não? Não vou não, pô. Por que não? Porque eu não quero pecar contra o meu Senhor. Eu não quero magoar meu Senhor, eu não vou não. Que isso, cara, para de bobeira, pô, nada a ver. Eu falei, não vou não. Aí eu lembro que eu falei pra um assim, falei pra ele, cara, eu sei que você tá namorando e se relaciona com a sua namorada. Tu sabia que isso é pecado, não sabia, cara? Tu sabia que isso é errado, cara? Jesus não tá nisso aí, cara. Tu tá mó tempão na igreja, eu sirvo Jesus junto contigo, tu tá fazendo isso aí. E na hora ele, que isso, cara, tá maluco? Para de bobeira, como é que eu vou namorar e não vou fazer isso e tal? Aí eu lembro que um dia ele me encontrou e falou assim, tu roubou a minha paz quando tu falou isso pra mim, cara. Porque eu nunca mais consegui fazer a ponto de eu terminar com a menina, porque ela começou a não entender. A minha atitude me fez ganhar toda a minha rua pra Jesus. Dentro desses, só tem um que eu acredito que não tá em Cristo ainda.
mas conhece a palavra, de vez em quando vai, mas todos eles entregaram a vida para Jesus, depois desse posicionamento que eu tive. Então, posicionar-se muda cenário, muda ambiente e nos dá presente. Eu não vou avançar agora, mas nos dá presente que a gente nem imagina como esses meninos aqui ganharam. Como o Daniel ganhou. Verdade. Se posicionar, às vezes você leva uma galera com você. Porque palavras a gente sabe que o vento leva, né? Mas atitudes, exemplo, viver a Bíblia, viver Cristo, você servir como exemplo, eu acho que consegue arrastar uma multidão. Você arrastou sua rua. Hoje você fala de Jesus pra gente lá na nossa comunidade. Pra quem não sabe, eu e o Robert, nós fazemos parte da mesma comunidade de fé aqui, nossa igreja local, a DEFAP, do pastor Marcão. Quem sabe um dia ele não vai estar sentado aqui. E a gente ouve muito, por isso que eu fiz questão de trazer você aqui. Mas, Robert, nesse cenário, parece que a gente tá falando pra essa geração mesmo. Parece que a gente tá falando para uma juventude de uma Babilônia atual. É verdade. Esse texto, parece que ele se confunde, apesar de, né, ser de uma época antes de Cristo, e parece que a gente tá falando para os dias atuais. É verdade. Até, né, falando sobre isso, né, eu lembro que antes de eu chegar e falar, né, com os meus amigos, de eu ter me convertido de verdade, eu lembro que antes disso acontecer, eu tinha ido pra região dos lagos, cara. Eu posso dizer que foi meu último carnaval sem Jesus. E eu lembro, cara, exatamente o que eu falei pra Cristo naquele lugar. Jovem, rodeado de jovens. E eu costumo dizer que a minha conversão na época chamou muita atenção. Porque eu fazia parte do meio, né? E um dos que fazia parte do meio saiu e decidiu viver a vida com Cristo. Teve uma galera lá que perdeu né? Perdeu um guerreiro lá, do lado assim, de lá. Eu lembro que muita gente veio falar comigo, cara. Que isso, não é assim, para com isso, calma aí, vamos sair. E eu decidi, cara. Eu falei, não vou fazer. Não vou porque eu encontrei... Na verdade, Jesus me encontrou, né, cara? Ele me encontrou de uma forma que eu nunca imaginei, cara. E ele mudou minha vida de uma forma que eu nunca imaginei. Isso que você tá falando aí, Robert, na verdade, esse tema que tá nesse drop, na verdade existe um drop pronto. Se você tá vendo esse programa aqui depois do dia 20, com certeza ele já tá disponível à venda, né? E essa é uma peça de um drop, né? Que a gente escolheu a dedo, né? E eu quero trazer muita verdade nas estampas das camisas. Eu quero falar para uma geração que está usando camisa que tem uma ilustração, um desenho que tem uma arma. Às vezes você está usando uma camisa que tem uma analogia à maconha, a uma droga, à bebida, à arma, a várias coisas. E eu nem preciso citar o nome das marcas que tem esse tipo de tema nas suas camisas. Inclusive, esse projeto nasceu desse confronto ali, às vezes até não moral, mas foi um conflito ali de coisa que perturbava o meu coração. Eu lembro disso. Essa é a verdade. E aí, você falou agora que você tinha uma galera, um grupo de amigos, que todo carnaval vocês curtiam juntos. E teve um carnaval que você decidiu sair. E a geração de hoje, ela não vai entrar na fornalha com medo de se queimar. A geração de hoje, ela prefere esfriar no mundo do que sair com medo de se queimar com o mundo. É verdade. Tem gente que prefere não se queimar porque vai perder um contato,
porque vai perder uma oportunidade de ganhar um dinheiro que às vezes é duvidoso. Sim. Às vezes tem medo de se queimar porque não quer ficar mal numa roda de amigos, igual você tinha essa roda de amigos. Mas aí tem um grande porém. Não vai se queimar, mas vai esfriar na fé. Vai esfriar esse relacionamento com Jesus. Vai esfriar essa comunhão com Deus. Tem gente que tá nessa mesma situação. E esse drop, essa peça, fala muito disso. Então, se a gente não expor isso, assim, hoje em dia tem muitas marcas de roupa, tem muitas marcas streetwear, inclusive no gospel. Eu acompanho algumas e eu acho muito legal. Inclusive, comercialmente falando, nenhuma delas é minha concorrente. Comercialmente falando, nenhuma marca voltada para o streetwear gospel é minha concorrente. Eu não as considero como minhas concorrentes. Quem são as minhas concorrentes? As streetwear que usam as estampas que eu falei agora há pouco, que trazem droga nas suas estampas, que trazem armas nas suas estampas, que trazem às vezes até imagens de demônio mesmo. Sim. Essas são minhas concorrentes. Por quê? Porque existem muitos jovens da igreja que estão usando essas marcas. Pô, Igor, você vai espiritualizar tudo? Não. Mas existe um propósito. Toda vez que eu coloco isso daqui, eu tô comunicando. Se eu colocar aqui o jacarezinho da Lacoste, eu tô comunicando alguma coisa. Então, se eu vou comunicar alguma coisa, que eu comunique aquilo que eu acredito, aquilo que eu vivo, a fé que eu sigo, o Cristo que eu sigo, o evangelho que eu estudo, prego. É isso por isso que nasce. E aí as pessoas estão, voltando ao assunto, as pessoas estão com medo de se queimar. Só que teve 3 que não teve medo. Não teve medo nenhum. E assim, o enredo, cara, ele é para mim sensacional. Porque Nabucodonosor, no capítulo 2, sonhou. E a gente não tem nem como falar disso aqui agora, porque é muita. Mas ele vai ter um sonho, inclusive esse sonho dele se tornou livro hoje, né? Tem teólogo que faz livro, né? Que é a visão aí da estátua, né? Cabeça de ouro, por aí vai. E aí, no capítulo 3, ele vai criar uma estátua para ele. Ele sonhou, pediu alguém e falou: ó, eu quero que interprete o meu sonho aí. Tá bom, os caldeus falaram: me fala aí, qual é o sonho? Aí ele: não vou falar qual é o sonho. Eu quero que vocês me falem. O sonho é a interpretação. Os caldeus falam: mas nenhum rei pede isso. Tá, mas eu tô pedindo. Ele queria que eles adivinhassem o que ele sonhou e depois interpretar. Isso aí. Pô, aí os caldeus falaram assim: não tem ninguém para fazer isso. Então, quando foram pegar lá Daniel... E ele ficou furioso. Ficou furioso. Pra matar todos eles, Daniel falou: não, peraí. Deixa a gente orar aqui. E vamos ver se Deus livra a gente. A oração tem muito poder. Aí, mais uma vez, jovens que oram. Jovens que, diante de um decreto, não se influenciam, não tentam agir de outra forma. Não. Eu vou pro básico, pro arroz e feijão. Qual é o arroz e feijão? Eu vou orar. Eu vou falar com ele. A maior arma do crente é que os jovens, os crentes ainda não entenderam que a sua maior arma é a oração. E aí eles foram orar. Chamou os amigos: vamos orar. Porque amigo que amigo te chama pra orar, pô. Você sabe quando ele é teu amigo, quando você tá passando por uma fase ruim, decreto de morte. Ó, vai morrer. Tá bom, vamos orar. Tem o que fazer? Não tem. A gente tem condição de mudar? Não tem. Em vez de ficar ansioso, em vez de perder tempo fazendo outras coisas, em vez de fazer alguma coisa mirabolante, não. É simples. Eu vou orar. Eles foram orar. E Deus revelou para eles o sonho e a interpretação do sonho. Isso para mim é extraordinário.
E o sonho foi longo, hein? Porque se você ler o capítulo 2, é quase o capítulo. É metade do capítulo 2, Daniel descrevendo o sonho todo. É. E assim, eles sonharam, não quer dizer, Nabucodonosor sonhou, desculpa, e Deus revelou para Daniel. Só que o lindo é que no capítulo 1, quando eles se disseram assim, a gente não vai se contaminar, a Bíblia diz que por causa desse posicionamento, Deus deu a eles sabedoria 10 vezes mais do que todos que estavam ali. O que eu acho interessante é que nenhum deles pediram sabedoria. Nenhum deles oraram por sabedoria. Pelo menos o texto não mostra. Mas todos eles receberam 10 vezes mais. E Daniel em visão. Eu acho isso extraordinário. Visão e sonhos. Deus deu a ele capacidade. Você fica à vontade para ler aí e pegar a referência que quiser, Não, tá, então, pastor? Não... Essa aqui é... A gente pode ficar aqui o tempo que for. vamos voltar então, vamos Vamos lá. voltar. Eu vou ler aqui. Eu acho que eu te interrompi numa hora que você fala assim, tem um trecho aqui do capítulo 1 que os nutricionistas não vai Vou ler entender ele, nada. Vou ler ele agora. Desculpa, tô resfriado. Ele aqui, ó. Versículo 15 do capítulo 1. E ao fim dos 10 dias, pareceu os seus semblantes melhores, e estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Cara, peraí. Eles foram comer legumes, verduras e água. E eles engordaram mais do que os jovens que comeram da mesa do rei. Me explica isso. Pede para o nutricionista me explicar como é que alguém engorda comendo verdura e legume. Eu não sei se tem como, eu não sou nutricionista. Mas eu acho que não tem como. E olha... Pode falar, pode falar. Não, cara, esse texto é muito doido. Porque, na verdade, aqui, porque ele pediu assim, ó. Ele pediu pro chefe dos eunucos para servir só isso para eles. Aham. E aí o chefe atendeu o pedido deles e eles comeram só isso. Quando eles, depois desse período, engordam, ali já estava demonstrando o quão Deus era na vida deles. Porque se você é jogado numa fornalha e não se queima, na verdade aqui já estava mostrando aqui, ó. Vocês podem até tentar emagrecer, vocês podem tentar comer legume que eu vou suprir vocês. Eu vou usar uma fala que eu falo às vezes brincando, você sabe disso. Eu falo, o pai tá comigo. O pai tava com eles O pai demais. tava com eles demais. Demais, porque assim, o próprio eunuco vai falar assim, não vou fazer isso não, porque eu tenho medo do rei. Porque vai que vocês emagrecem e acontece uma coisa com vocês. Aí ele, não, cara, faz um experimento. E quando o chefe dos eunucos fala isso, ele fala assim, ó. Eu temo que o rei olhe para a aparência de vocês e o semblante de vocês sejam de uma pessoa triste. E é isso que Satanás tenta fazer na nossa vida. Se você se privar, se você se santificar, se você abrir mão, igual você falou para seu amigo lá, cara, você não pode transar com a sua namorada. Você vai ser uma pessoa triste. É isso aí. Mas isso, desde o Éden, já está sendo... A serpente fez a mesma coisa. Como assim? Deus fez todo esse tipo de árvores e vocês não podem comer nada. Já estava tentando ali falar assim, ó, como que Deus faz a fome e não permite que você coma? É. Como que Deus faz o sexo e não permite que você faça? Mas quando você se santifica, quando você se separa, ele faz coisas muito maiores. Como a gente vai ver nos versículos pra frente. Pode continuar. Não, então, e aí, dentro disso que você falou aí, que eu acho interessante, eu não vou nem lá em Gênesis não, senão a gente vai morar lá. Então, quando a gente olha para o texto, eu gosto muito disso, de olhar para o texto, de ler,
de mastigar o texto, de me envolver com o texto, de pensar com... Eu gosto disso. Eu fico imaginando o cenário, como é que era, a trama acontecendo, as coisas acontecendo, e você vai ver que tudo se conecta. A gente sabe, né, que a Bíblia explica a própria Bíblia, mas, cara, tudo se conecta aqui. E aí, eles não vão comer, quando se apresentam, estão com aparência melhor. Por quê? Porque assentou no coração, porque determinou, não vou me contaminar. O que eu aprendo com isso? Cara, quem não tá se contaminando, cara, ele vive diferente. Quem não se contamina, recebe coisas diferentes. Vamos ler o 16? Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber, eles dava legumes. Ora, esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonho. Cara, olha o que eles estão recebendo pelo fato de renunciar. Pelo fato de dizer aquilo que você disse há pouco tempo atrás aqui. Ah, não posso me queimar. Eu não posso deixar de ganhar aqui. O que vão pensar de O mim? que vão pensar de mim? Não, eu acho lindo jovens que falam assim, cara, eu não me importo o que pensam de mim. Porque eu tive encontro com ele. Eu conheci ele, eu sei quem ele é. E depois que eu tive encontro com ele, a minha vida mudou. Esses jovens falam muito de, não, eu sirvo a um Deus. E eu sei quem é esse Deus. E se vai desagradar ele, eu não faço, mesmo que doa em mim. Porque deve ter doído neles, pensa comigo. Com certeza. Porque imagina, você ter que ver pessoas comendo lá do manjar do rei, vivendo lá com o rei, e você, não, eu vou comer isso aqui. Se abdicando. Né? Se abdicando para receber isso. E se você ler o 20, você vai ver ele dizendo, ó, e em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais douto do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Ou seja, cara, quando eles foram se apresentar, Nabucodonosor fez pergunta. Eles foram mais sábios do que 10 vezes mais do que todos que estavam ali. Todos os doutores da época. E aí, legal, aconteceu isso. Teve o sonho, né? Os caldeus não conseguiram responder. E aí, não conseguindo responder, Nabucodonosor resolve, no capítulo 1, do capítulo 3, do versículo 1, criar uma estátua de ouro para adorar. E tá, tudo bem. Isso fala muito de quem era Nabucodonosor, a verdade é essa. Como eu disse aqui, ele era um déspota, um dos maiores que eu acho que eu já vi. Se você estudar um pouquinho sobre a história dele, você vai ver que os historiadores dizem que tinha tijolos com o rosto de Nabucodonosor. Porque ele queria ser lembrado não queria ser esquecido. Para você entender o tamanho do seu ego. O próprio capítulo 2 mostra isso. Não vou contar sonho para vocês, quero que vocês adivinhem. Isso mostra muito quem ele era. E você vai ver esses jovens, você vai ver os caldeus envolvidos, que eram homens ali da principal da corte também, que falavam, que tinham direito de fala ali. E esses homens estão ali falando. Só que você vê na trama aqui, esses meninos enfrentando até inveja, cara. Por quê? Porque você vai ver que a renúncia vai trazendo para eles bênçãos, vai trazendo vitória, vai trazendo benefícios para eles. E aí os caldeus vendo isso começa, tanto que são os próprios caldeus que vai falar, ei, quando você toca aí a buzina, pífaro, as músicas, a gaita, esses jovens, eles não adoram os seus deuses e não se encurva. Calma aí, o decreto ali era para se ajoelhar diante da estátua. Quem foi que falou que eles não adoravam deuses ali? É porque os caldeus vinham observando eles, ó, há muito tempo. Quem são esses meninos que vêm se destacando aí? Só que você vai ver que em nenhum momento eu não vejo Daniel, que não estava aqui, e nem esses meninos se atracando com quem tem inveja, se importando com quem tem inveja.
parando para dar atenção para quem tem inveja. Cara, eu dou atenção para quem tem inveja. Isso não é um problema nem meu, entendeu? E você vai ver que eles não estão preocupados com isso. Alguém se levantou contra eles, e hoje a gente sabe que isso é um problema, né? Alguém se levanta, eu quero falar, eu quero tratar, eu quero fazer. Existe um monte de mensagem na internet hoje, tem que fazer. Cara, e eles... Os caldeus foram lá. Pensa comigo, se os caldeus não falassem isso, talvez Nabucodonosor nem perceberia. Só que, olha o lindo, os caldeus fazem. Eles poderiam tomar atitude, brigar com os caldeus, sei lá. Mas não. É chamados diante do rei. Em vez de se preocupar com isso fala pra mim muita coisa, tá? Por quê? Eles vão dar uma palavra, a gente já vai ver qual a palavra que eles vão falar. Só que o que eu acho lindo desse texto e desse enredo é o Deus que queria o Nabucodonosor. Porque se eles arrumam um jeito... Ele já tinha o coração dos 4. Mas ele queria um coração que estava perdido. É isso que aí. era egocêntrico, né? É, isso aí. Porque era tudo pra ele, né? Ele fez uma estátua dele, tijolos, igual você falou, com a imagem dele. E às vezes, hoje, eu penso assim, os deuses que a gente serve, aquilo que a gente adora é o Deus que a gente serve. É verdade. Se você adora o dinheiro, o seu Deus é Mamon. É. Se você adora o teu corpo, você é o seu próprio Deus. Só que Deus já tinha o coração dos 4. Isso que você falou é muito forte. Por quê? Parece que esse enredo todo que a gente está contando aqui era para ganhar um. É pra ganhar um. Não, e na minha cabeça, aí os teólogos de plantão aí podem falar melhor do que eu e não concordarem, tá tudo bem, mas na minha cabeça fala do Deus que queria um dos maiores déspotas da época. O Deus que não queria perder Nabucodonosor. E isso pra mim fica claro, porque assim, ó, pensa comigo, vou avançar. Eles foram pra fornalha. Legal? Já vai chegar na fornalha? Já vou chegar na fornalha. Tem muita coisa pra falar, né? Mas eles vão pra fornalha. E aí, a Bíblia diz que antes de irem, então vamos lá, antes de irem, ele chama os meninos e dão a chance dos meninos se prostrarem. Ó, vai tocar tudo de novo, vai se repetir tudo. Verdade. E vocês têm a chance aí pra eu não jogar vocês na fornalha. Cara, e a resposta desses meninos, se você me der a liberdade de ler, Vamos lá. a resposta desses meninos é sensacional. Vamos aqui, ó. No 15. Não, no 15 não. Vamos no 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego. E disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Tá. Que negócio é esse? Tá no 14. E falou Nabucodonosor e ele disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Qual era o negócio que eles estão dizendo aqui? Ó, você me fez uma pergunta. Não vai adorar, não? Não vai se prostrar, não? Nabucodonosor, eu não vou nem te responder. Isso pra mim é a maior loucura, porque assim... E mostra, o texto vai mostrar que é uma loucura, porque a resposta de Nabucodonosor com a não atitude deles, né? De se prostrar, já fala muito, mas aí no 17 ele fala: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, tô respondendo pra você, tá, rei? Eu não sirvo aos teus deuses e nem a tua estátua. Eu sirvo ao meu Deus, ó. E eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é ele que nós servimos, tô respondendo já, tá? É que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei.
Eles já tinham uma certeza no coração deles, mano. Não, e peraí. Pensa comigo. Esses jovens estavam aonde? Na Babilônia. Na Babilônia. Longe da sua pátria, longe da sua terra, longe da sua família. Igor, como rei, o meu pensamento é, cara, eles vão morrer. Porque se Deus não livrou eles da minha mão, quando eu fui lá e sitiei Judá, tu acha que vai livrar agora? Nabucodonosor só não entendeu. E no versículo 2, que a gente já falou, fala que foi Deus que entregou. Nabucodonosor, não foi você que tomou. Eu que entreguei ele na mão de vocês. Eles estão na minha mão. É o Deus que tem controle de tudo. Nabucodonosor estava pensando que ele era o cara. Ele está dizendo, você não é o cara. Eu que entreguei. Só que esses meninos conhecem o Deus que serve. Então, olha só, ele vai livrar. Só que, olha a resposta deles. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Nabucodonosor, nada vai fazer a gente adorar outros deuses. Não é o cenário, não é a atitude das pessoas. Não é, mas outros jovens fazem também. Mas tem gente que veio de lá, de Judá, e faz também. Não me interessa. Eu e esses camaradas aqui, nós não vamos. Vai morrer? Não vamos. Vou jogar? Não vamos. Nabucodonosor, você pode fazer o que você quiser. Nada vai me fazer adorar os seus deuses e nem me dobrar a sua estátua. E aí ele fica furioso, né? Não, ele fica muito furioso. Porque o texto vai dizer que é na mesma hora que ele se encheu de furor. Isso é interessante. Por quê? Ele manda trazer homens mais fortes do seu exército. E diz até que o semblante dele mudou. Porque imagina, você ser um rei como ele era. Lembra que ele falou assim, ó, todos os povos e nações que ouvirem, eu quero se ajoelhem. Povos e nações aqui era tudo que ele tinha conquistado. Não era o mundo inteiro, mas tudo aquilo que ele tinha conquistado. Então, quando vocês ouvirem aí, ó, eu quero que vocês se prostrem. E aí, imagina, toquei, todo mundo se prostrou, menos 3 camaradas. Daniel não estava aqui? Não, não vai, porque eu sou Nabucodonosor. Eu que mando, eu que governo, eu que faço. E eles não se prostraram e não foi no oculto, né? Porque os caldeus viram e falaram assim, ó, tem 3 ali que não tá fazendo não. E aí essa resposta provavelmente foi na frente de todo mundo. E aí ele foi, vamos dizer assim, desmoralizado, né? Na frente de todo mundo. Excelente observação. Excelente. Por quê? Porque tem gente que é assim hoje, né? Ele dentro da igreja, não, fora, Satanás de orelha. Fora é o, né? E assim, e esse jovem já era diferente. O que eu sou no secreto, eu sou em público. Eu sou em público. E isso é uma aula pra gente. Isso é uma aula pra mim, pra você, pro mundo inteiro. Né? Ainda mais vindo de jovens, né? E aí ele vai e manda homens mais fortes. E aí eu costumo dizer, cara, a tua renúncia... Estamos chegando, hein? Estamos chegando. A tua renúncia, ela eu acho que isso aqui fala muito de nível espiritual também, cara. Conforme você vai renunciando, acho que a guerra espiritual vai aumentando também. Nabucodonosor vai chamar homens mais fortes, vai dizer assim, não, cara, não precisava chamar, mas vamos ser sinceros, não precisava não. Pô. Eles não iam correr, eles estavam ali. É só chamar qualquer um. Chama qualquer homem aí, amarra eles. E eles já tinham até falado, né? Você vai jogar, a gente não vai se prostrar. Se Deus quiser, se o nosso Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Se ele não quiser, também. Ou seja, você pode jogar. Não precisa chamar quem você tem de mais forte pra me levar. Eu tô pronto pra morrer por ele. Eita. Mas eu sou muito novo, ainda não conquistei nada, ainda não vivi nada, ainda... É gente que não tá preso com a terra.
Eu não tô preso com isso aqui. Eu não me importo, porque a minha maior alegria é ter ele, é ter intimidade com ele, é ter comunhão com ele, é ter vida com ele, é não desagradá-lo. Então, me jogue, eu não tô preso aqui. Mas tu vai morrer novo demais. Eu não tô me importando com isso. Pra mim, pode me jogar. Eu acho isso extraordinário. Aí, o nível aumenta, como eu Só abrir falei. um parênteses aqui, Pode falar. dentro disso que você tá falando, porque isso acontece no nosso dia a dia, direto, né? Eu tenho 2 jovens em casa, na idade do Daniel, né? E quem tem adolescente em casa sabe que é punk, né? E a gente vive, né, num mundo que muito se assemelha à Babilônia, né? E ontem eu tava jantando com eles na mesa, né? E a gente teve uma conversa ali. E eu falei uma coisa que você falando isso aí desses jovens aqui da Bíblia, isso Deus trouxe à minha memória aqui essa conversa que eu tive ontem com os meninos. E eu falei assim pra eles, falei, nenhum amigo da escola de vocês vai querer mais o bem de vocês do que eu. Eu sou o pai de vocês. Então, às vezes vocês querem fazer aquilo que dá na cabeça de vocês, e vocês preferem agradar os amigos de vocês e talvez me desapontar. Isso que você falou desses jovens aqui é um ensinamento para todo mundo, porque às vezes a gente prefere desapontar. Não vou falar o rei, mas às vezes o nosso chefe, Aham. talvez o gerente, alguém que está numa condição de superioridade, prefere desagradar, não a- prefere agradar essas pessoas e desagradar a Deus. Quando que esses jovens aqui fizeram o contrário. Você pode ser o rei, mas o meu Deus, eu não vou desagradar eles. Pode me jogar. E eu acho lindo a fidelidade deles, porque quando foi que eles viram Deus, cara? É. Explica isso pra mim. Quando foi que esses meninos. Não tinha nem a Bíblia naquela época. Quando foi, Hoje a gente tá aqui, ó, com é, duas Bíblias na mesa. pode ter versão diferente, É. hoje dá pra gente brincar, mas me explica isso, Igor. Quando foi que essa certeza nasceu a ponto de falar, eu morro por um Deus que eu nunca vi? Isso mexe demais comigo. Por quê? Porque geralmente as pessoas morrem por aquilo que ela viu. Eu tenho certeza que qualquer pai ou mãe vai falar assim: ah, não, se eu tiver que morrer pelo meu filho, eu morro por ele. Você vê, você conhece seu filho. Agora, esses jovens não. Eles vão morrer por um Deus que nunca viram. Eles só ouviram falar dele. Eles só estão acostumados pelo aquilo que os pais ensinaram, pelo aquilo que o lugar que eles moraram ensinaram. E era um lugar que Judá já estava corrompida, mas mesmo assim, eles estão sendo fiel dentro do lugar da infidelidade que é a Babilônia. E isso para mim é tremendo. Isso fala muito, né, aos nossos corações. E aí, esses jovens são atados. Pra quê, cara? Não precisava atar. Eu acho que o texto. Atados amarrados, né? Amarrados. Amarraram eles pra jogar, para que eles fossem jogados na fornalha. E assim, pra quê? Pra não correr? Qual é o motivo de atar, cara? Não tem necessidade de atar, né? Não tem pra onde correr. E a gente chega na fornalha. A gente chega na fornalha 7 vezes mais aquecida. Às vezes a renúncia faz isso, né? Aumenta o nível da fornalha. Aumenta o nível. É para trazer medo. É para dizer, ó, é melhor então. Então erra agora. Não, vou dobrar meu joelho aqui. Não. Nabucodonosor, cadê os deuses? Traz aí, vou adorar. Ah, não, vou botar medo nele. Aumenta a fornalha. Pode aumentar. A ponto, cara, a ponto dos caras fortes, né? Que foram jogar, morreram. Os caras não foram nem no fogo. Morreram.
E eles que foram lá, atados. Eu acho lindo que a riqueza do texto. Lê comigo aí o 21. Então, capítulo 3, versículo 21. Aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. Eles foram atados com as suas roupas reais, porque eles eram meninos que tinham compromisso diante de Nabucodonosor. Atado com tudo, uma intenção maligna, logicamente, para jogar eles lá. Eu acho interessante que ele diz, continua dizendo, a palavra do rei apertava. O rei, ele se enfureceu tanto. Essa palavra do rei apertava aqui era furor, era ordem, era assim, ó, joga logo, vamos, joga logo. Era isso, né? E jogaram logo, né? Tanto que o texto fala que os homens que jogaram ali, o fogo mata eles. E eu acho esse texto muito bonito. Toda vez que eu leio, eu acho ele tremendo, porque ele joga, e assim que joga, ele se surpreende. Porque jogou, e ele vai se assustar com o que ele vê. Porque. Vou deixar você falar, fala aí. Não, e aí o que ele vê, né? Na verdade, o engraçado é que essa estampa, né? Eu vou abrir aqui de novo para quem ainda não viu. Se você chegou agora, você vai ver a estampa agora, de novo. Alan, meu amigo, tem o meu contra-regra aqui que daqui a pouco ele vai dobrar aqui. Nabucodonosor, aqui, ó. Joga essa frase aí, ó. Quando ele vê. Eu I vejo see quatro. four. Ele viu o quarto homem da fornalha. Ele jogou 3, mas ele viu 4. Só que ele fala. Esse é Daniel 3:25, né? Eu vou ler aqui, ó. Respondeu e disse: Eu, porém, eu quem? Nabucodonosor. Vejo 4 homens soltos que andam passeando. Ah, isso aqui é demais, velho. Passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto homem é semelhante ao filho dos deuses. Eu queria que você falasse sobre esse final do capítulo 25 também. Nabucodonosor viu 4. Jogaram 3 e ele viu o quarto homem. Só que o quarto homem que ele viu, que é o tema da nossa estampa, ele fala assim, ó, existiu uma semelhança ao filho dos deuses. Por que ele falou ao filho dos deuses se Jesus nem tinha nascido ainda? Então, isso é interessante, Porque ele porque fala dos deuses. dos deuses. A maioria das Bíblias, né? Só as Bíblias mais antigas tá diferente. O que acontece? Esse texto aí, na verdade, se eu não estiver falando besteira, quase Daniel todo, é escrito em aramaico, Uhum. tá? E a língua aramaica não tem no plural, não existe plural. Então Então, ele falou do Deus. do Deus. Ele falou isso. E é interessante porque é um rei pagão falando de algo que ele nunca viu, não conhece. E aí a gente entra naquilo que a gente falou. O Deus que queria se manifestar a ele. A Bíblia não fala se aqueles meninos viram. É esse Deus relacional, né? Ele quer se relacionar com todo mundo. Às vezes você vê uma pessoa que aos olhos da sociedade não merece. É, Porque a gente, às vezes, quer ser esse juiz. Pô, mas esse cara aí não merece. Deus quer se relacionar com todo mundo. até com quem não merece. Até com Pra quem gente, não né? merece. Pra gente, né? E essa frase que a gente escolheu para essa estampa é de alguém que testemunhou a fidelidade de 3 jovens. Então, pensa comigo, cara. O texto, e eu gosto de pregar no texto quando eu falo.
O texto não me dá informação para dizer que aqueles jovens viram o quarto homem, tá? Se alguém vê aí, me ajuda e me fala. Joga nos comentários É. aí. Mas o texto não parece. Mas quem tinha que ver, viu. Quem tinha que ver era Nabucodonosor, cara. E ele viu. Cara, por que ele viu e os caras que estavam do lado dele não viu? Porque ele teve que chamar a atenção de quem estava perto dele e falar, não, peraí, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Vocês não estão vendo isso aqui não? Porque eu tô vendo 4. Então, assim, Isso é muito doido. era o Deus que estava dizendo, Nabucodonosor, eu tô tentando me apresentar para você. E eu tô usando jovens. Olha aí, jovem. Tem jovem que tá dizendo, não tem como meu professor se converter, não. Eu já falei isso já, dentro da faculdade. Não, esse professor aí não se converte, não. Rapaz, você não conhece Jesus. Ah, não, mas fulano era Nabucodonosor. Deus já estava tentando se revelar para ele algumas vezes, Algumas né? vezes. Quando deu o sonho para Daniel, eu falei assim, cara, eu sou esse Deus aí que revela e tá no texto, o oculto e o profundo. Foi tão forte que a Bíblia diz que Nabucodonosor se ajoelhou diante de Daniel. Se ajoelhou diante daquele menino. De tamanha... E aí, como ele não estava entendendo nada, ele não tava entendendo que Deus queria se relacionar, ele falou, agora eu vou me apresentar, vou me materializar aqui na tua frente. É tipo isso. É, tipo isso. E aí, aqueles jovens, assim, eu acho, assim, eu não sei se os jovens viram. Mas eu vou te falar. Nabucodonosor viu. Nabucodonosor viu. Mas eu nem sei se aqueles jovens precisavam ver, cara. Ah, é isso. Porque hoje a gente vê uma geração que quer ver muito, cara. Quer ver sinais. Quero ver isso, quero ver aquilo. Mas não faz o básico. Se Deus fizer isso, aí eu acredito que ele É. existe. Não, então o senhor vai ter que vir aqui, vai fazer isso e... Não, eu sei quem é É a Deus. geração fast food, né? É. Que é rápido. Não, eu sei quem é Deus, pô. Eu não preciso que ele apareça pra mim. Tá tudo bem se ele não aparecer. Mas ele apareceu pra Nabucodonosor, mas pra ele precisava aparecer, pra ele precisava mesmo, mas pra mim, precisava não. E aí, esses jovens são lançados porque tinha um decreto. Eles são lançados atados, cara. Como eu disse, pra quê? A atadura naquela época, às vezes era até... Eu não sei se aqui era, o texto não me dá base pra falar, que era de ferro, né? Era tipo corrente. Cara, não precisava. E hoje eu entendo por quê. Porque ele vai dizer, tá no texto, você leu. Eu li o 25. Você leu 25. Eu, porém, vejo 4 homens soltos. O que ele tá querendo dizer? Nabucodonosor, não adianta você amarrar quem Quem é livre? é livre. Porque quem está em Cristo, quem está em Deus, é livre, irmão. E mesmo que o inimigo tenta amarrar, não vai conseguir. Meu porque Deus. é livre. Então, assim, pode me amarrar. Pode me jogar prender. pode me prender. Paulo faz isso com maestria. Ele tá preso, mas vive como solto. Nunca entendi isso. Na verdade, eu entendi. Mas eu demorei pra entender. O cara tá preso, açoitado, espancado, nu, mas ora e canta hino. Atos capítulo 16. E, mais uma vez, podem até achar que eu tô forçando, mas tá tudo bem. Renunciaram também, foram presos também, açoitados, cantaram hinos e louvores, teve terremoto. Porque pra mim, quem renuncia ganha benefícios, como esses jovens aqui. Eles estão lá atados. Legal. Passeando dentro do fogo. Porque se eles estivessem presos, não tem como passear, não tem como andar. Como é que passeia no meio do fogo? E esse passear mexe comigo. Não sei se mexe contigo também. Porque imagina, Igor, se você encosta a tua mão perto do fogo, já te queima. Se você encosta a tua mão
sei lá, liga o teu fogão lá. Não é pra fazer isso, não. Mas Não façam esse caso. pega o fósforo lá, acende, você vai ver que vai queimar a sua mão. Os caras foram lançados. E a Bíblia diz que nem cheiro de fumaça ficou. Tá escrito, pô. Não sei o que eu tô falando, não. Nem o cabelo da cabeça mudou. Então, assim. Nem um fio de cabelo. Nem um fio de cabelo. É o Deus, isso aqui pra mim é uma lição, é o Deus do detalhe. É o Deus que os jovens estão vivendo, o Deus de detalhe, e tá mostrando para Nabucodonosor quem é o Deus que está se apresentando. É o Deus de detalhe. Você prendeu eles? Eu solto. Porque eles têm que estar livres, até no meio do fogo. Eles podem estar até na prova, mas livre. Eles podem até estar no vento, mas livre. Pode até estar difícil, mas livre. Porque comigo, ninguém anda preso. Comigo todo mundo é livre. Acabou. E aí, ele vê que não há lesão neles, porque eles estão vivendo um milagre, isso é lógico. Isso aqui é fato. Isso aqui é um milagre. Porque ninguém é jogado dentro do fogo e não se machuca. Não é não? É verdade. Então, assim, e o que eu acho lindo é o final, cara. Porque Qual foi o resultado disso, né? o que eles receberam disso? O que essa fidelidade deu pra eles? E tá claro, aqui se a gente ler o 28, cara, eu acho que não tem como a gente falar disso e não ler, cara. Desculpa. Vamos fechar no 28, então? Não dá, Não dá? não dá. Mas a gente vai correr pra acabar. Vambora. 28. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja quem? O Deus. De Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo. Ele não sabia quem era. Existe uma guerra, né? Aí é Jesus, não é Jesus? Era um anjo. Era um anjo. Tem uma guerra gigante. A gente não vai entrar nela aí, senão a gente vai morar aqui. Mas assim, existe uma guerra aí. O importante é o Deus que livrou, cara. Deus que dá livramento, o Deus que se apresenta na Nabucodonosor. Eu acho que uma ideia bacana do texto é essa. Tá nítido no texto. Aí ele continua. Ele livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei. Tá escrito. E quem foi que falou que não queria cumprir? O próprio Nabucodonosor. Tinha uma palavra, um decreto. E esses camaradas aí, mano, que loucura. O cara que fez o decreto tá dando testemunho agora de vitória pros caras. Cara, isso é uma loucura isso aí. A palavra do rei. Preferindo entregar os seus corpos, a sua vida, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão ao seu Deus. Isso é o seu inimigo ali, o inimigo deles, Nabucodonosor, dando testemunho dos caras. Que loucura. Por mim, pois é feito um decreto. Por mim quem? Nabucodonosor. Ele gostava de decreto. Se a gente ler, tu vai ver que ele se amarrava em decreto. Pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado. Mudou, né? Mudou. Antes seria porque se não se prostrasse a estátua dele, ia acontecer isso. Agora mudou. Agora mudou o cenário. É o Deus que muda o cenário. Meu Deus. Por isso que eu falo, tá com medo de quê, cara? Deus muda cenário. Deus muda tudo que ele quiser, pô. Ele é Deus, pô. Você só tem que se colocar, como esses meninos se colocaram. E as suas casas sejam feitos um monturo, porquanto não há. Eu gosto dessa palavra. Não há. Sabe o que não há? Reconhecimento. Não há outro Deus que possa livrar como este. Nabucodonosor reconheceu o Deus desses meninos aí que me enfrentaram. Ele pode dar livramento. Os outros eu não sei. Mas esse Deus aí dá. Você tá vendo? Agora, pensa comigo, se esses meninos se preocupassem com os caldeus, cara. Eu vou me preocupar com quem tem inveja. Com quem tá falando. Eu não me preocupo com esses caras, não, cara. Por quê? Olha isso. Se os caldeus não se levantassem, Nabucodonosor não reconheceria, cara. Se esses meninos parassem diante de alguém que se levantou,
Ah, tá me observando, tá me olhando, tá com inveja. A gente faz textão hoje. Ah, invejoso, sei o quê. Pra quê, cara? Às vezes, a inveja se levantou, às vezes até pra ganhar uma alma, e tu nem sabe, tu nem tá vendo. É até Deus e não tá vendo, pô. Que é Deus permitindo pra tu receber algo muito maior. Porque imagina, tu vê Nabucodonosor reconhecer o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É pra fazer uma coisa muito maior, porque a renúncia deles, além de livrar eles, né? Que a gente tá falando aqui de um Deus do livramento, Aham. a gente pode fechar o capítulo 3 lendo 30. Leu Eu ia che- 30. Então, o rei Nabucodonosor, tá? Fez prosperar. Não veio de outro rei, não veio de outro lugar. Veio do lugar que eles estavam. Fez prosperar. Sadraque, Mesaque e Abidnego Aonde? na província da Babilônia. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Sabe o que eu acho interessante? Eu gosto desse termo província, cara. Província não era qualquer lugar. Tanto que ele vai criar a estátua na província. Uhum. Ali era o lugar do governo. Ali era o centro religioso, militar e governamental. Ali era o lugar que se aparecia. Ele está dizendo: ele me fez prosperar no maior lugar da Babilônia. Ou seja, ele me fez prosperar dentro do terreno que não é meu, de um cenário totalmente contrário, de um lugar totalmente que, assim, eu acredito que um judeu não queria estar, mas eu tô lá. E eu tô lá prosperando. E eu tô lá avançando. E eu tô lá vencendo. E eu tô lá conquistando. Por causa de quê? Porque você é bom? Porque você é diferente? Não, porque eu só renunciei só. Porque eu só quero ser fiel. Eu costumo dizer, você sabe disso, quem ora é diferente. Eu falo isso pra você direto. E, e a gente viu isso aqui já. Que quem ora é diferente. E quem é fiel também é, cara. O cara que determina no coração ser fiel a Deus, esquece. Ele é diferente. Bacana. Cara, tem muita coisa. Se Tem deixar, muita eu falo pra coisa. caramba. Vai. Não, então. A gente, pra encerrar aqui, galera, esse texto é muito forte. A gente teve uma aula aqui. A gente tem aula semanalmente. É um privilégio nosso, às vezes. Eu sou amigo do Pastor Robert. Você vai ver muito o Pastor Robert aqui nesse canal, porque a minha ideia é trazê-lo aqui para comentar toda a estampa que a gente lançar, em cada drop que a gente lançar. E aqui, pessoal, a gente não tem pretensão nenhuma de exaurir o texto, até porque a gente nunca ia conseguir fazer isso. A gente não tem pretensão nenhuma de ser aqui o dono da verdade. A palavra de Deus se renova a cada manhã, então pode ser um dia que o pastor Robert vai trazer uma visão e eu posso trazer um dia, talvez, outro amigo, né? Outro pastor, outro estudioso, outro teólogo, para falar do mesmo tema. E eu tenho certeza que ele vai enriquecer muito Verdade. a estampa, o tema e tudo isso. Mas se tem um aprendizado aqui que ficou pra galera que tá ouvindo, é que vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel porque o quarto homem da fornalha ainda anda junto com você. Nesse fogo aí que você tá passando. Posso melhorar? Pode. Jovem. Eita. Aí você continua, fala. Vale a pena ser fiel. Jovem, vale a pena ser fiel. É isso aí. Então, assim, essa peça, pessoal, quem entrar no site vai ver lá. Ela saiu na preta. Eu vejo 4. É o 4. E ela saiu nessa aqui também, ó, na estonada. A estonada tá um esculacho. Tá mesmo. A estonada parece cinza aí, né? Mas é aquele estonado, aquele preto meio que lavado, né? Eu acho linda essa peça. Eu tô usando uma aqui. Essa aqui que eu tô usando nem é a peça que eu tô vendendo. Por quê? Porque essa aqui foi uma piloto. Quando eu tava fazendo os testes Sim. ainda, foi uma peça piloto. Que já ficou E muito aí- bonita também essa aí. Ficou. E tem um quadro, hein? Pra gente encerrar aqui, hein? Tem um quadro. Surpresa? Surpresa. Qual é o quadro? Fiel até o fim. Se você ficou até o fim do programa,
Se você viu tudo isso, você vai saber, você vai botar aí nos comentários hashtag eu vejo 4. Então, se você ficou até o fim, fiel até o fim, e vai colocar aí hashtag eu vejo 4, a gente vai sortear uma peça dessa aqui. Se você é do Rio de Janeiro, a gente vai conseguir entregar aqui de forma muito facilmente. Mas se você não é do Rio de Janeiro, a gente vai enviar essa peça para você aí na sua casa. Eu vou participar dessa aí também. Vai participar? Ficou top. Ó, galera aí, então, vamos participar. Então, pessoal, esse foi o Drop de Fé, o primeiro programa do primeiro Drop da God Is Company. Esse canal é super novo, você vai ver aí que tem poucos inscritos, então se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, comenta aí qual foi o aprendizado que você teve com essa aula que a gente teve aqui com o nosso pastor Robert. Se inscreve no canal, curte o vídeo, porque quando você faz isso, você mostra pro YouTube que esse vídeo é relevante, que esse vídeo falou com você. E aí, o que o YouTube faz com isso? Ele mostra esse vídeo para outras pessoas. Então, esse é o principal... É a principal meta nossa, é levar a palavra, o evangelho, o mais longe possível. Antes de encerrar, eu tenho um presente pro convidado de hoje, Que que eu vou dar aqui para ele. Tem um cartãozinho. Que isso, deixa eu ver. Então tem que ler o cartãozinho. Calma aí. Vai devagar porque eu sou chorão, tá? Posso botar aqui na mesa aqui? Pode, bota na mesa. Não, abre aí pra gente ver. Calma, deixa eu ler o cartão. Robert, meu pastor e amigo. Não vai me fazer chorar não, né, cara? Nos momentos de dúvida, você... Ah, não, eu vou chorar assim. Calma aí, cara. Você foi a voz de incentivo nos dias difíceis. Nos deu motivação para continuar. Obrigado por acreditar nesse projeto. Essa peça representa o nosso Gênesis, começo, mas também representa o nosso êxodo, que é o recomeço do povo de Deus. Você faz parte disso tudo. Obrigado, Igor e Gabi. Que isso. Que isso. Você sabe que eu te amo, você é meu amigo. Pessoal, a gente acabou aqui de uma maneira que não estava previsto, hein? Chorando aqui. Não, calma aí, cara. cara. O Robert é chorão. Eu sou chorão demais. Eu também. Cara. Eu sou chorão, não faz isso comigo, não. Que isso. Eu vou abrir... Eu vou sair usando. Porque eu não sei devolver bonitinho igual tá aqui, não. Mostra aí. Essa peça que o pastor tá ganhando é uma Street Basic. Essa é uma Streetwear. Mostra aí, galera. Onde que eu mostro? Pra qual? Pra aquela câmera ali, ó. Que isso, cara. Eu já te falei isso, né? Os detalhes ficaram lindos demais. Cara. Essa peça... Agora eu também tô de God Is, hein? É, isso aí. Essa peça, ela é uma peça de entrada, né? Uma peça streetwear. Ela não é uma oversize. Essa aqui, o modelo é oversize. Então, ela tem aquele corte, aquela modelagem mais despojada, mais larguinha pra galera que gosta. A galera jovem gosta muito desse tipo de corte hoje em dia. Essa que o pastor tá mostrando aí, que ele ganhou de presente, é uma streetwear. Então, ela tem uma forma menor, ela tem uma modelagem mais justa, né? E... ela tá no fio 30.1, mas a qualidade é muito boa também. Tá cheirosa aí, porque ela vem perfumada. Aí mesmo, tá cheirosa. Né? Vocês não podem sentir o cheiro. Então, galera, esse foi o nosso primeiro episódio do Drop de Fé. A gente escolheu esse nome porque é um drop, sempre vai ser um drop. E aqui a gente vai revelar o porquê das estampas. A gente vai falar aqui, ó, sobre o que a gente veste por fora. Mas a gente também vai fazer esse programa para falar o que a gente tem por dentro. Se você ficou nesse vídeo até o final, muito obrigado, meu pastorzão, mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Curte, compartilha, se inscreve no canal que ajuda bastante a gente. Esse é o primeiro de muitos que virão. Valeu!